Galerinha! Como é que foi? Alguns de vocês já receberam as notas, outros ainda não. Para quem ainda não recebeu, acalmem, que já já chega para vocês, mas como a nossa prova é aberta, ela demanda um pouco mais de análise para que a gente possa responder. Mas já já chega a nota para todos vocês lá no nosso portal da Unibra, ok? Em relação à correção das provas, para uma turma eu já abri um fórum lá no dia da aula e para as outras, junto com essa aula, eu vou estar abrindo também um fórum de dúvidas sobre a prova. E aí aquele fórum vai ser para as dúvidas gerais, para as dúvidas que você tem, que você quer compartilhar, ou então uma dúvida particular. Se você quer saber alguma coisa específica da sua prova, por exemplo, professora, onde eu errei, o que eu deveria ter colocado nessa questão, eu coloquei especificamente isso, foi pontuado, não foi, ou qualquer coisa nesse sentido, eu peço que vocês ou façam uma pergunta no fórum de forma particular, ou me procurem pelos meios particulares, ou pelo direct no Instagram, ou pelo WhatsApp, ou então até pelo nosso e-mail, ok? Por quê? Porque aí eu vou lhe dar um retorno de forma individualizada. Lá no fórum, eu não vou tratar especificamente da prova de cada um, porque há um sigilo necessário em relação à sua prova. Então, até por respeito a você em relação aos demais colegas, eu não vou expor as suas provas ou expor as suas respostas, defeitos ou acertos, erros ou equívocos, ou então excelentes apontamentos para toda a sala. Sempre vai ser feito de uma forma individual, ok? Então, se vocês tiverem alguma necessidade em relação à prova, seja de correção, seja em relação a qualquer coisa nesse sentido, vocês podem me procurar individualmente, que aí a gente vai tratando isso ponto a ponto, ok? Bom, sejam bem-vindos à nossa unidade 2. E para a nossa unidade 2, vocês vão ver que nós vamos ter algumas mudanças. Por exemplo, junto desta aula, vocês vão estar recebendo também um material em PDF. Um material de livros, de estudos específicos onde vocês podem aprofundar. Já foi disponibilizado desde lá da V1, lá nos nossos materiais. E estão aqui também em cima do Google Classroom e da sala individual, da sala digital da Unibra, também o nosso material de disciplinas, tanto para o âmbito de pesquisa quanto para o âmbito de redação. Então, vocês podem consultar lá todos esses materiais, ok? Inicialmente, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a conversar com vocês um pouquinho para a gente relembrar a primeira unidade. E aí, esse primeiro vídeo, ele vai ter o intuito tanto de fazer essa lembrança, quanto da gente aprofundar um pouquinho, já que agora você já tem um conhecimento prévio de mais ou menos como que as coisas funcionam, como que há uma rotina dentro do processo e como que a gente pode aprimorar esse conhecimento, tá joia? A primeira coisa que a gente vai saber aqui na primeira unidade, nós estudamos 3 tipos de ações, que foi as ações de consumo, as ações de família em relação à pensão alimentícia e as ações de trânsito em relação a acidentes de trânsito. Observem que nesses 3 direitos que nós estudamos, são os direitos que nós estudamos de forma direcionada, ou seja, nós falamos sobre isso em relação a eventos específicos. Por exemplo, é todo direito familiar que atribui uma pensão alimentícia? Não, mas nós estudamos especificamente esse tema. Por que a gente traz isso de forma específica? Porque vocês ainda não estudaram o direito material. Então, eu preciso limitar isso de uma forma que fique didático para vocês e que vocês consigam absorver. E a pensão alimentícia é uma coisa que toca no coração da gente, é uma coisa que envolve a gente. E sempre quando a gente é envolvido no caráter emocional, é mais fácil da gente lembrar, é mais fácil da gente conscientizar do direito.
Em relação a trânsito, a mesma coisa. Existem várias ações, vários direitos de trânsito que podem ser tutelados, como, por exemplo, a da multa administrativa ou então N outros. Mas nós evidenciamos e estudamos principalmente o que? Os acidentes de trânsito. Por quê? Pelo mesmo motivo do direito familiar. Porque o acidente, ele vai tratar de uma coisa que angustia a gente. Porque quando acontece um acidente de trânsito, ele muda a nossa rotina, ele altera a nossa vida. E geralmente ele causa N transtornos que precisam ser resolvidos, ou de forma administrativa ou de forma judicial. O único que nós não precisamos limitar muito foi o do direito do consumidor. Então, nós trouxemos várias possibilidades, mas sempre tratando de uma relação de consumo. E lembrando que o consumidor sempre vai ser aquele consumidor final, aquela pessoa que utiliza efetivamente o serviço. Ok? E a gente não precisou afilar muito a relação de consumo porque somos todos consumidores por natureza. Nós consumimos antes mesmo de ser capazes civilmente, antes mesmo de adquirir uma capacidade civil. Então, não precisa limitar tanto porque é muito próximo da nossa realidade, ok? Então vamos lá para um aparato mais próximo e mais aprofundado desses 3 tipos de ação. Em relação ao direito do consumidor, o que a gente precisa lembrar sempre? Que para existir um direito ao consumidor, precisa haver inicialmente uma relação de consumo. Ou seja, eu preciso ter adquirido alguma coisa de forma gratuita ou não, e eu preciso ou então consumir alguma coisa de alguma forma, ou haver uma indicação de eu consumir, como naquele caso lá da nossa prova lá do Heitor, em que ele foi negativado porque disseram que ele tinha um contrato lá de telefonia. Na verdade, ele não tinha, mas a negativação surgiu porque existia a alegação de que havia uma relação de consumo aí entre as partes. E aí, para chegar numa ação judicial, o que a gente vai precisar ter? A gente vai precisar ter um dano ou uma possibilidade de dano. A gente vai precisar ter uma afronta a esse direito, uma quebra desse contrato de consumo. E aí, diante desta realidade, caso não seja necessário, caso não seja possível, desculpe, administrativamente resolver, caso eu e o meu fornecedor não sejamos capazes de chegar a um acordo, de conversar, aí vai existir uma demanda judicial. E aí, para essa demanda judicial, nós vamos poder 3 necessidades indenizatórias: a necessidade moral, a necessidade material e a necessidade estética. Essas 3 indenizações vão necessariamente existir? Não, vai depender de caso a caso, mas são 3 possibilidades. A indenização moral é aquela indenização, é quando o dano, ele aflige a alma, ele aflige as suas perspectivas de mundo, ele aflige toda a sua ideia de conhecimento geral e do dever ser, o que deveria ter acontecido. E aquilo lhe traz um dissabor, aquilo lhe traz um tormento que é incapaz de resolver sem uma indenização. Você precisa que isso seja indenizado, que isso seja ressarcido de alguma forma, para que aquele íntimo seu se sinta um pouco mais justiçado. Não confunda dano moral com mero dissabor. Mero dissabor são aquelas coisas do cotidiano, aquelas coisas que deixam a gente chateado, sabe? Às vezes mudam a rotina da gente, mas não necessariamente afligem a nossa alma. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa foi negativada. Mas vamos dizer que essa pessoa, ela nunca foi negativada. Ou então, ela tá com o nome dela limpo lá já tem uns 5 anos. E ela paga direitinho, ela cumpre as contas dela direitinho. E ela, ó, pena para manter aquele nome limpo. E aí vem um dano, vem uma negativação indevida. E aí aquilo prejudica a vida dela. Ou é a primeira negativação e ela ficou assim
pasma, isso afligiu todos os princípios morais dela, ela nunca aceitaria ser negativada. Ou então, isso aflige o dano dela porque ela entende que ela fez de tudo e que aquela negativação é indevida. Nesse caso, nós temos um dano moral. Por quê? Porque afligiu a alma daquela pessoa. Agora vamos para o mesmo exemplo, mas vamos dizer que aquela pessoa que foi negativada, ela já tinha 3 negativações. Ela foi negativada, por exemplo, vamos dizer, pelo Banco do Brasil, ela foi negativada lá pela Exposende e agora ela foi negativada pela Caixa. E aí essas 3 negativações estão aqui, bem fortes, e aí ela foi negativada depois pela Oi. Gente, veja só. Uma pessoa que já tem outras negativações, não tem um dano que ocorreu com ela. Veja, ela já tinha sido negativada antes. A existência de uma nova negativação não gera um novo prejuízo, não piora a situação dela dentro da sua situação como consumidor. A visão dela perante a sociedade e perante os fornecedores que poderiam ter os seus serviços contratados não muda diante dessa 4ª negativação. Então, se essa 4ª negativação, ainda que seja indevida, ela não vai gerar um dano moral. O juiz pode pedir que ela seja retirada, já que ela é indevida, mas o dano moral, esse não. Por quê? Porque não afligiu a alma, não afligiu o ser. Talvez nem seja um problema para o autor. Ou seja, porque foi indevido e ele se sentiu injustiçado, mas a alma, a dor, o dano em relação à sociedade, em relação ao seu caráter como consumidor, não, isso não mudou. Já era um status que ele tinha antes. Então, isso não muda. Então, nesse segundo caso, nós teríamos, ainda que seja uma negativação indevida, um mero dissabor, onde a negativação deveria ser retirada, mas não seria cabível um dano moral. Entenderam? Vamos lá. O segundo é o dano material. O dano material é quando a gente tem aquele caráter financeiro, quando há um prejuízo efetivamente. Eu gastei, eu tive prejuízo. O meu carro, ele era 0 e agora, depois da batida, ele tem uma desvalorização comercial muito forte. Por quê? Porque se a pessoa entender de carro, ela vai saber que aquela lataria foi desamassada, que aquela lataria foi pintada, que não é o original. Entenderam? Então, o dano material sempre vai ter uma relação com o que gastou. E aí, para você fazer o pedido, você tem que comprovar lá com o documento o quanto você gastou ou a projeção de quanto você deixou de ganhar por conta daquela situação. O dano estético é quando há alguma coisa estética, é quando tem alguma coisa no corpo, na pessoa, algum prejuízo na pele, aqui, ó, em alguma parte estética da pessoa. E aí a gente vai ter essa questão aí da indenização por dano estético. Lembrando que vai ser sempre pior quando o dano estético for permanente, né? E por último, um outro pedido, outra questão que nós vamos ter no direito do consumidor é a obrigação de fazer ou de não fazer. O que são essas obrigações? São quando eu preciso que a empresa faça alguma coisa ou preciso que ela deixe de fazer alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer que eu estou recebendo notificações de cobrança de uma empresa, mas eu não devo aquela notificação, ou eu não fiz o contrato, eu não devo àquela empresa. Eu posso entrar com uma ação e pedir para que a empresa não me negative, ou que a empresa cesse as cobranças. O não negativar é uma obrigação de não fazer, para que ele não possa fazer a negativação. E a obrigação, a solicitação, a obrigação de suspender a cobrança é uma obrigação de fazer. É um ato, é uma execução que a empresa tem que fazer, suspender as cobranças. Então, o não fazer é aquela coisa que ela ainda não fez e não deverá fazer no futuro.
E o de fazer é uma coisa que ela está fazendo, mas deve parar. Entenderam? Então vamos lá. Em relação ao direito do consumidor, eram essas as observações para a gente aprofundar os nossos conhecimentos e sempre melhorar. Eu estou reforçando isso com vocês, por quê? Porque essas questões, elas também fazem parte aqui da nossa AV2, dessa parte mais aprofundada. Elas vão poder ser questionadas sim, e nós vamos poder aprimorar esse conhecimento, já que agora na AV2, lá aqui agora na segunda unidade, nós vamos tratar de outras ações, mas que vão poder ter um entrelace aí com essas questões, ok? Vamos para direito familiar. No direito familiar, o que vai ser necessário? Que haja uma relação familiar. É importante que haja uma relação de família, uma relação de parentesco entre as pessoas. Então, como estudamos em relação à pensão, é necessário que haja uma relação de esposo e esposa, cônjuge ou parceiro, parceira, ou concubinato, alguma coisa nesse sentido, ou então de filiação, em que haja a necessidade de ter um pensionamento, ou de parentesco que eu falo porque pode ser uma pensão de avô para o filho e etc, mas sempre uma relação familiar. A segunda questão é que nesse campo da parte familiar, como estamos tratando de pensão, tem que existir a necessidade de alimentar, ou seja, tem que ter uma pessoa que precise de alimentos e a outra que possa contribuir, ou poderia, ou deveria ter como alimentar. A segunda questão é a capacidade de fornecer os alimentos. Veja, ainda que exista uma necessidade, é necessário que a outra pessoa seja capaz. E, se ela não for capaz ainda, se você ajuizar a ação e o juiz entender que naquele momento a pessoa não tem como contribuir com nada, aquele direito vai ser tutelado e aquela realidade vai mudar assim que você comprovar que a pessoa tem direito de lhe fornecer esse alimento e que ainda há a necessidade ou a validade dessa solicitação. Outra coisa que tem que existir também para a gente ter essa situação judicial é a negativa de forma amigável. Mas, professora, toda vez eu só vou poder entrar com uma ação judicial pedindo pensão quando tiver a negativa? Não. A negativa é a nossa regra. É quando normalmente acontecem as ações de família. Mas você também vai poder judicializar essas ações de família quando você quiser regularizar a situação. Vamos dizer que administrativamente a gente já vem acordando, mas você quer deixar isso no preto e branco. Você pode também regularizar através de uma forma judicial. Ou então, vamos dizer que eu e a outra parte chegamos num acordo. Eu e meu marido decidimos que, apesar de separados, ou ainda que juntos, vamos estabelecer uma pensão, um valor a ser pago. E aí a gente entra com uma ação para que isso seja vinculado de uma forma formal, ok? E caso haja uma ação judicial, vai haver uma imposição judicial da pensão. Ou seja, a partir do momento que o juiz determinar a existência da pensão e determinar o valor da pensão, aquela sentença ela vira um título executivo judicial. E um título executivo judicial é como um cheque que você pode executar a qualquer momento, você pode cobrar a qualquer momento. Então, a partir do momento que há uma decisão judicial, ela deve ser cumprida. Então, inicia-se o prazo, o fato gerador, inicia-se um momento em que você deve começar a pagar aquela pensão, ok? E em relação a direito de trânsito, nós temos lá, como nós restringimos a coisa, o que? Os nossos acidentes de trânsito. E, como acidente de trânsito, é preciso que haja o quê? Um dano. É preciso que haja uma afronta ao direito, é preciso que haja um prejuízo ou que haja algum problema durante aquele acidente.
Aquela mera encostadinha, que não gera nenhum problema, não nada, vai configurar lá no que a gente tratou como mero dissabor. Mas se existiu um dano, se existiu um problema, se existiu algum problema, algum defeito, alguma coisa, ainda que não seja visualmente, vamos dizer, a lataria está intocável, mas a mala não está abrindo mais, ou vamos dizer que a pessoa estava com a marcha engatada, e aí quando você bateu, ainda que não tenha feito um amasso na lataria, ou que o amasso na lataria seja mínimo, mas a caixa de marcha foi para o espaço, nós temos ali um dano ao bem, ou à pessoa, ou até estético, se for necessário. E aí o que acontece? A partir do momento que nós temos o dano, nasce o quê? A necessidade indenizatória. E assim como lá no direito do consumidor, nós vamos poder ter a necessidade indenizatória material, estética ou moral. Professora, por que você colocou moral lá como terceira opção, em vez de moral na primeira opção, como no direito do consumidor? Porque em acidente de trânsito é mais difícil ter uma indenização moral. Você precisa comprovar efetivamente que aquilo lá gerou algum problema íntimo a você, ou que você perdeu um compromisso super importante, que tinha um caráter pessoal muito importante, que gere alguma indenização moral. Mas, em regra, as indenizações são mais no campo material ou estético, ok? E nesse tipo de ação, lá nos pedidos, você também vai poder pedir as obrigações de fazer. E aí as obrigações de fazer vão poder ser o conserto do veículo ou a determinação de remoção de um veículo, alguma coisa nesse sentido. Ou se for o chamamento de um seguro ou de alguma coisa nesse sentido, para que possa atuar ali naquela causa. Então, aprofundando um pouquinho as ações que nós estudamos lá na nossa unidade, é importante observar essas outras questões para que as peças e o conteúdo de vocês fiquem sempre mais profundos do que o que a gente já veio estudando. Depois disso, eu trouxe para vocês, eu relembro a vocês sempre os nossos requisitos e estruturas de inicial e contestação. Como vocês já sabem, são 10 requisitos, tanto para inicial quanto para contestação. E aí vocês já sabem de cor e salteado quais são esses requisitos. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos principais, os pontos principais de alguns desses requisitos. E aí isso vai ser importante tanto para a gente conscientizar o que a gente já tratou na aula na unidade 1, como também para reforçar e aprofundar para as próximas ações que nós vamos ver, ok? Eu aguardo vocês no próximo bloco.